Você chegou a receber a fatura que eu enviei? Foi exatamente assim que minha nora iniciou a conversa quando, enfim, consegui falar com ela numa terça-feira à tarde, no fim de outubro. Não houve olá, nem como você está, Gerald. Apenas a pergunta direta sobre a fatura. Respondi que sim. Ótimo, o fornecedor precisa que o pagamento seja feito até sexta-feira. Caso contrário, vai segurar o próximo lote. Eu disse que iria conferir. Ela desligou antes que eu pudesse fazer a pergunta que realmente motivou minha ligação. Fiquei parado na cozinha da minha casa, em Oakville, por um bom tempo, com o telefone apoiado no peito, olhando para o quintal do qual cuidei por 30 anos. O bordo no canto estava totalmente vermelho. Minha esposa, Patrícia, teria achado aquilo lindo. Ela morreu há 4 anos e às vezes ainda me pego pensando em como contaria certas coisas a ela. A pergunta que eu queria fazer à minha nora era simples. Quando será a inauguração? Meu filho Trevor estava planejando a abertura da clínica de bem-estar havia quase 2 anos. A clínica, um centro de fisioterapia e reabilitação que ele chamou de Cedar Brook, deveria representar o ápice de tudo. Da formação dele, dos anos de trabalho ao lado de outros profissionais, e dos $340 mil que investi, vindos das economias que Patrícia e eu juntamos ao longo de toda a nossa vida de trabalho. Aposentei-me depois de 31 anos dando aulas de matemática no ensino médio. Patrícia era administradora hospitalar. Não éramos pessoas ricas, mas sempre fomos prudentes e constantes. Quando Trevor me procurou, na primavera de 2 anos atrás, com um plano de negócios nas mãos e um sonho nos olhos, eu confiei nele como só um pai confia em um filho. Não pedi assento no conselho. Não fiz questão de ver meu nome na fachada. Pedi apenas que me mantivesse informado, que eu fosse tratado não como um investidor qualquer, mas como pai. Nos primeiros meses foi assim. Conversávamos todos os domingos. Ele me detalhava as reformas, a compra dos equipamentos, o processo de contratação, enviava fotos, ligava animado diretamente do local quando as novas macas chegaram. Foram meses bons. Depois, Renata, sua esposa, passou a cuidar das finanças da empresa. Quero ser justo com Renata. Ela é organizada, decidida e, sem dúvida, gosta de Trevor. Mas desde que assumiu a administração da clínica, algo que Trevor explicou meio constrangido, dizendo que ela tinha experiência em gestão na área da saúde, nossas ligações de domingo ficaram mais curtas, depois mais espaçadas, até que cessaram por completo, substituídas por mensagens ocasionais e por faturas enviadas de tempos em tempos. Eu repetia para mim mesmo que isso era normal. Negócios ficam corridos. Filhos crescem e seguem seus caminhos. Já tinha lido colunas de aconselhamento suficientes nos jornais de fim de semana para saber que um pai excessivamente presente pode se tornar um peso. Mas existe diferença entre saber a hora de soltar e ser deixado de lado. Eu começava a perceber qual das duas situações estava vivendo. Na sexta-feira seguinte à ligação sobre a fatura, fui até a clínica. Era a primeira vez que a visitava em 3 meses. Em algum momento do verão, Renata comentou que o barulho das obras estava atrapalhando visitas sem aviso, e eu respeitei isso. O trajeto de Oakville até a parte oeste de Hamilton levou cerca de 40 minutos, por ruas que eu conhecia bem dos tempos em que Patrícia e eu íamos visitar a irmã dela. Consegui estacionar sem dificuldade. A rua estava calma para uma sexta-feira à tarde. Caminhei até o prédio e parei. Havia plantas na vitrine, quadros emoldurados nas paredes visíveis da calçada. Uma placa acima da porta. Cedar Brook Wellness and Rehabilitation, em letras azul marinho bem definidas sobre fundo branco. Sóbria e profissional. A clínica estava aberta. Claramente, indiscutivelmente aberta. Via-se o balcão de recepção pelo vidro. Uma mulher digitava no computador. 2 pessoas aguardavam na sala de espera com pranchetas nas mãos. Não entrei.
Permaneci parado na calçada por um tempo que pareceu interminável, fazendo contas mentalmente. A placa já mostrava sinais de desgaste, não parecia recém-instalada. As plantas estavam grandes demais para os vasos. A inscrição acima da porta tinha uma discreta marca de água na parte inferior, onde a chuva havia escorrido pela parede. Voltei para casa. Naquela noite liguei para Trevor. A chamada caiu na caixa postal após 3 toques. Liguei de novo na manhã seguinte. 2 toques e mais uma vez, caixa postal. Ele estava direcionando minhas ligações para a caixa postal. Meu próprio filho. Pensei nisso por um dia inteiro antes de ligar para a Hanata. Ela atendeu no primeiro toque, o que já me disse muita coisa. Quando a clínica abriu? Perguntei. Houve uma breve pausa. Não foi longa, apenas suficiente. A inauguração aconteceu há cerca de 6 semanas, ela respondeu. Fizemos algo discreto, só para a família e alguns colegas mais próximos. Assimilei a informação. Eu não fui convidado. Trevor queria algo reservado. Você sabe como ele lida com pressão. Eu sabia exatamente como Trevor reagia. Sempre foi um menino sensível, inclinado à ansiedade antes de apresentações, provas ou qualquer situação que realmente lhe importasse. Passei a vida tentando poupá-lo de tensões desnecessárias. Em 63 anos, nunca imaginei que minha presença em um momento importante da vida do meu filho pudesse ser considerada uma tensão desnecessária. Hanata, eu disse, mantendo a voz serena, porque dei aulas por 3 décadas e aprender a manter a calma faz parte da profissão. Eu investi $340 mil naquela clínica. Ela respondeu. Somos muito gratos por isso. Depois acrescentou. Trevor vai te ligar esta semana. Ele não ligou naquela semana. Não sou um homem impulsivo. Patrícia costumava brincar com isso. Dizia que eu era capaz de transformar a escolha de um restaurante numa reflexão existencial. Mas refletir não significa ser inerte. E à medida que os dias passavam sem notícia do meu filho, comecei, de forma discreta e cuidadosa, a fazer o que qualquer pessoa prudente faria ao desconfiar que está sendo manipulada em vez de respeitada. Passei a observar com mais atenção. Revisei meus registros. Cada transferência, cada comprovante, cada e-mail trocado sobre a clínica nos últimos 2 anos. Eu sempre fui minucioso com documentação, hábito típico de professor de matemática. E o que surgiu quando organizei tudo sobre a mesa de jantar foi um quadro que antes estava encoberto pelos próprios detalhes. O acordo inicial entre Trevor e eu não era formalizado por contrato. Eu havia sugerido um. No começo, Trevor pareceu ofendido. Pai, isso é família, disse ele, e eu me senti mal por ter levantado a possibilidade, algo que hoje entendo ter produzido exatamente o efeito desejado. O que eu tinha, no fim, era uma sequência de e-mails. Nessas mensagens, Trevor descrevia minha contribuição como um investimento em termos familiares, sem juros formais, sem calendário fixo de pagamento, mas com o entendimento de que eu seria considerado um sócio silencioso, com direito a ser informado sobre marcos relevantes. E pelas próprias palavras dele, a inauguração da clínica era, sem dúvida, um marco relevante. Havia mais. Comecei a perceber um padrão nas faturas enviadas por Hanata. Equipamentos que eu não recordava ter aprovado, uma taxa de consultoria recorrente paga mensalmente a uma empresa numerada. Também encontrei uma rubrica descrita apenas como desenvolvimento de negócios, debitada do orçamento operacional da clínica que eu não reconhecia. Meu dinheiro vinha sendo retirado havia 11 meses seguidos. Não sou contador, mas passei 31 anos ensinando jovens a compreender a lógica dos números. E a lógica ali apontava para algo que eu preferia não enxergar. Liguei para meu velho amigo Douglas, aposentado da advocacia empresarial há 3 anos, que agora dedica boa parte do tempo a velejar em Burlington. Marcamos um almoço numa lanchonete próxima ao porto.
Levei os e-mails, levei as faturas, espalhei tudo sobre a mesa entre nossas xícaras de café e deixei que ele analisasse. Douglas permaneceu em silêncio por bastante tempo. Depois perguntou: Gerald, você sabe quem é o proprietário daquela empresa registrada por número? Não faço ideia, respondi. Ele baixou os óculos até a ponta do nariz e me olhou por cima da armação. Você deveria descobrir. Contratei uma contadora, uma senhora aposentada chamada Carol, que trabalhava como prestadora de serviços e fez poucas perguntas enquanto examinava toda a minha situação financeira, incluindo minhas contribuições e os valores cobrados. Ela levou 2 semanas. Quando voltou, trouxe um relatório de 4 páginas, com suas conclusões e uma expressão no rosto que eu conhecia bem. Reconheci aquele olhar, o mesmo que vi durante 30 anos ao comunicar notícias difíceis aos pais dos meus alunos. A empresa listada como prestadora de consultoria recebia uma taxa mensal da clínica. O diretor dessa empresa era o irmão de Renata, um homem chamado Paul que, até onde consegui verificar, não possuía formação em administração de saúde, fisioterapia ou qualquer área que justificasse uma consultoria mensal de 2.800. Ao longo de 11 meses, isso somou 30.800 retirados do orçamento operacional da clínica. Quanto ao meu investimento, havia outros pontos no relatório de Carol, mas esse foi o que permaneceu na minha mente, claro e pesado como uma pedra afundando em água tranquila. Não liguei para Trevor. Ainda não. Eu precisava refletir. Precisava compreender totalmente a dimensão do que estava enfrentando antes de pronunciar qualquer palavra. Imagino que esta seja a parte da história em que um homem diferente teria ido direto a Hamilton e feito um grande escândalo, mas escândalos raramente resolvem algo. Patrícia me ensinou isso. Não se vence no grito. Ela costumava dizer: vence quem permanece por último à mesa. Por meio de um contato em comum, o marido de uma ex-colega que já havia negociado com o dono do imóvel da Cedar Brook, consegui ter acesso a uma cópia do contrato de locação da clínica. Não entrarei em detalhes sobre como consegui isso, pois não beneficiaria nenhuma das partes envolvidas. O que importa é o que descobri. O contrato havia sido firmado com garantia pessoal, não por Trevor e Renata juntos, mas exclusivamente por Trevor. Independentemente do que me explicaram sobre a estrutura da empresa, a responsabilidade financeira recaía inteiramente sobre os ombros do meu filho. Não era compartilhada com a esposa, nem diluída em qualquer estrutura corporativa que oferecesse proteção. Se a clínica enfrentasse problemas, Trevor responderia pessoalmente. Não sei se Renata sabia disso quando autorizou os pagamentos de consultoria a Paul. Não sei que conversas ocorreram na casa deles, sem que eu estivesse presente. O que sei é que meu filho carregava um peso que talvez não compreendesse totalmente, enquanto a mulher responsável pelas finanças direcionava parte dos recursos para a própria família. Liguei para Trevor num domingo pela manhã. Ele atendeu no 5º toque. Pai, soava cansado, não exatamente surpreso, mas como alguém que já esperava aquela conversa e não dormira bem por causa dela. Gostaria de passar na clínica, eu disse. Não é surpresa. Estou avisando agora, terça-feira à tarde. Houve uma pausa. Claro, pai. Quero que Renata esteja presente. Outra pausa, mais longa. Posso falar com ela? Por favor. A reunião de terça-feira não foi simples. Passei o fim de semana me preparando da mesma forma que me preparava para reuniões difíceis entre pais e professores. De maneira metódica, sem raiva, buscando entendimento em vez de punição. Levei o relatório da Carol. Levei meus e-mails. Levei as informações sobre o contrato de locação. Trevor e Renata me receberam na pequena sala dos fundos da clínica. Trevor parecia exausto. Renata aparentava calma. Aquele tipo de serenidade ensaiada. Coloquei os papéis sobre a mesa entre nós e disse em tom baixo:
Gostaria que analisássemos isso juntos. O que aconteceu nas 2 horas seguintes não detalharei, porque pertence à minha família. Mas em linhas gerais, Hanata afirmou que os honorários pagos a Paul eram um suporte legítimo durante a fase inicial. Trevor disse que desconhecia o valor total das cobranças. Hanata afirmou que ele sabia. Trevor disse que havia autorizado a consultoria de forma ampla, sem examinar cada detalhe. Foi doloroso assistir àquilo, não necessariamente porque estivessem mentindo, embora em certos momentos eu não tivesse certeza. Foi doloroso porque vi meu filho, o homem que eu criei, em quem confiei a ponto de investir minha aposentadoria, sentado diante da própria esposa e percebendo, talvez pela primeira vez com uma testemunha presente, que as versões deles não se alinhavam. Não levantei a voz. Não fiz ameaças. Quando as 2 horas terminaram, apenas disse: preciso que isso seja formalizado. Quero uma prestação de contas por escrito de tudo o que foi gasto e um plano de devolução do que foi pago à empresa de Paul. Não porque eu precise do dinheiro, Trevor, mas porque preciso ter certeza de que estamos agindo com honestidade. Hanata disse que precisaria conversar com o contador. Claro, respondi, dou 2 semanas. Ao sair, Trevor me acompanhou até a porta. Hanata permaneceu no escritório. Ele ficou no degrau, mãos nos bolsos, olhando para o estacionamento. Desculpa, pai, disse. Eu sei que você está certo. Eu não tinha ideia de que ela estava pagando tanto ao Paul. Olhei para ele por um longo momento e acreditei. Acreditei que ele assinava documentos sem ler, que delegava à esposa detalhes que não queria administrar e que ergueu uma clínica bonita sobre uma base que não examinou com atenção. Vi esse padrão a vida inteira. Trevor sempre foi o visionário, o homem do sonho, aquele que dependia de outros para executar. Isso sempre foi sua força e sua fragilidade. E desta vez, alguém tirou proveito disso. É algo que você precisa resolver, eu disse. Não por mim, mas por você. Dirigi de volta para Oakville no fim da tarde. A rodovia 403 estava congestionada, mas eu não tinha pressa. Liguei a CBC, um hábito antigo dos tempos em que Patrícia insistia em ouvir rádio no carro, e deixei que o trajeto levasse o tempo que fosse. As 2 semanas passaram. Na quinta-feira recebi um documento enviado pelo contador de Hanata. Era um relatório detalhado de todas as despesas da clínica até aquele momento, incluindo os honorários de consultoria de Paul, somando os $34.200 em pagamentos que eu não havia autorizado de forma explícita, além de outras despesas classificadas como consultoria e desenvolvimento de negócios. Em anexo, havia uma proposta de quitação em parcelas mensais ao longo de 18 meses, descontadas da receita projetada da clínica. Analisei o acordo com Douglas por telefone. Ele disse que era razoável. Eu respondi que aceitaria com uma condição, que a partir dali, qualquer despesa acima de 5.000 exigisse minha autorização por escrito. Hanata concordou. Não pareceu muito satisfeita, mas concordou. O que aconteceu depois foi mais gradual e menos dramático do que os acontecimentos anteriores. Trevor e eu retomamos nossas conversas aos domingos. As ligações eram diferentes, mais breves em alguns aspectos, mais cautelosas, mas também mais sinceras. Ele me contou coisas que antes não havia mencionado, que os 3 primeiros meses de funcionamento da clínica tinham sido mais difíceis do que imaginava, que se sentiu constrangido em me falar sobre as dificuldades, porque não queria me decepcionar, que ele e Hanata já discutiam sobre dinheiro muito antes de eu me envolver nessas questões. Eu disse a ele que poderia ter vindo falar comigo. Disse também que um pai que não consegue ouvir notícias difíceis do filho não é alguém em quem se possa confiar. E eu sempre esperei, e ainda espero, ser esse tipo de pai. Eu nunca tinha sido convidado para a inauguração.
Nunca estive na porta da clínica que ajudei a construir, apertando as mãos dos colegas de Trevor e sentindo aquele orgulho particular que um pai sente pela conquista de um filho. Isso me foi tirado, e não vou fingir que não importou. Mas naquela sexta-feira à noite de dezembro, Trevor ligou e perguntou se eu gostaria de ir à clínica para um jantar de Natal antecipado. Seríamos apenas nós três, ele, Renata e eu, na pequena cozinha dos funcionários, nos fundos da clínica, com comida do restaurante libanês ao lado. Eu disse que sim. Sentei-me a uma mesa dobrável na clínica do meu filho, com embalagens de comida para a viagem entre nós e um cordão de luzes que Trevor havia colocado na janela. E pensei em Patrícia e nos 31 anos que passei ensinando a lógica dos números aos filhos de outras pessoas e sobre o que realmente significa investir em algo. Dinheiro é a parte simples. Você o acumula devagar e se desfaz dele em uma única decisão. Depois, ele sai das suas mãos e segue seu próprio caminho pelo mundo. O que é mais difícil é o outro tipo de investimento, aquele feito em uma pessoa ao longo de décadas, com paciência, presença e a disposição de permanecer à mesa, mesmo quando as contas se tornam complicadas. Não sei se Trevor e Renata resolveram tudo entre eles. Isso pertence a eles, não a mim. O que sei é que meu filho olhou para mim do outro lado daquela mesa dobrável e disse: "Isso não existiria sem você." E ele não falava apenas do dinheiro. Tenho 63 anos. Enterrei uma esposa, atravessei uma carreira inteira e enfrentei mais conversas difíceis do que consigo contar. A lição a qual sempre retorno e que ofereceria a qualquer pai ou mãe na minha situação é esta: um contrato não é sinal de desconfiança, mas de respeito. Ele diz: levo isso a sério o suficiente para colocar no papel. Diz: acredito nisso o bastante para formalizar. A clínica do meu filho está indo bem agora. Os pagamentos chegam no primeiro dia de cada mês, sem falhas. Eu o visito na segunda terça-feira de cada mês e Trevor me dá uma atualização rápida sobre a taxa de ocupação da clínica, novas indicações e a manutenção dos equipamentos. Ele comprou um novo aparelho de ultrassom na primavera e me ligou antes de assinar o pedido de compra. Aquela ligação, aquela em que ele pediu minha confirmação antes de gastar o dinheiro, valeu mais para mim do que qualquer cerimônia de inauguração poderia valer. Não sou um homem que precise ser celebrado, sou um homem que precisa ser incluído. Existe uma diferença e foi preciso perder uma coisa para compreender a outra. Se você é pai ou mãe e investiu em um filho com dinheiro, tempo e confiança e começou a sentir que está sendo controlado, em vez de respeitado, quero que escute isto com atenção. Seus sentimentos são sinais importantes. Não os ignore. Não diga a si mesmo que está sendo difícil, exigente ou que o amor exige silêncio. Faça a pergunta, leia o documento, peça a prestação de contas. E se seu filho for alguém em quem você pode confiar, e a maioria é, ele se sentará à sua frente naquela mesa, mesmo que seja desconfortável, e enfrentará isso ao seu lado. É isso que significa família, não a ausência de problemas, mas a disposição de atravessá-los juntos. Esta história mostra que dinheiro raramente é apenas dinheiro. Ele carrega expectativas, orgulho, sacrifício e, principalmente, confiança. O pai não sofreu apenas pelo valor investido, mas pela sensação de exclusão e falta de transparência. Muitas vezes, o silêncio dentro da família cria rachaduras mais profundas do que qualquer dívida. O respeito não nasce da autoridade, mas da clareza. Quando contratos são evitados por medo de parecer desconfiança, abre-se espaço para mal-entendidos. Relações maduras exigem conversas desconfortáveis. Permanecer à mesa, como Patrícia ensinou, é um ato de amor. Não é sobre vencer discussões, mas preservar vínculos.
No fim, o que estava em jogo não era a clínica, mas a integridade da relação entre pai e filho, algo muito mais valioso que qualquer investimento financeiro. A principal lição é que confiança e formalização caminham juntas. Amor não substitui responsabilidade, e boa intenção não elimina a necessidade de transparência. Quando misturamos família e negócios, precisamos de limites claros para proteger ambos. O pai entendeu que exigir prestação de contas não era falta de afeto, mas uma forma de preservar o respeito. Trevor aprendeu que delegar não significa ignorar e que liderança exige atenção aos detalhes. Renata nos lembra que decisões financeiras precisam ser compartilhadas com clareza. A maturidade surge quando deixamos o orgulho de lado e escolhemos a honestidade. Investir em alguém é mais do que oferecer dinheiro, é permanecer presente, mesmo nas conversas difíceis. E às vezes, o verdadeiro crescimento começa quando alguém decide perguntar aquilo que estava sendo evitado. Agora me diz, se você estivesse no lugar do pai, teria imposto condições antes ou depois de investir? E na sua opinião, Renata agiu por necessidade, ambição ou falta de transparência? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.